Dois jogadores que estão no radar do Internacional se manifestaram sobre o seu futuro e aí a gente tem que ficar de olho porque daqui a pouco pode respingar no Beira-Rio algumas coisinhas, né? Então tu sabe, vamos falar sobre tudo isso? Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bom sábado para todo mundo, dia 24 de dezembro, véspera de Natal, que todo mundo possa aproveitar aí essa noite, que daqui a pouco, se você é cristão, se você vai na missa, se você não vai, enfim, vai simplesmente curtir com a família, fazer uma ceia, aproveitar pra caramba, chegando no finalzinho de ano, né, cara, mais uma... vamos dizer, uma temporada, né, que todo mundo ralou, suou pra caramba. Vale a pena, né, aproveitar esses últimos 2 finais de semana do ano pra pegar, extravasar e principalmente curtir, abraçar todo mundo que a gente gosta, né? Então, eu desejo pra vocês um ótimo Natal, né, uma ótima noite aí de 24 para 25 e que tudo dê certo pro nosso Colorado agora no próximo ano, na próxima temporada. Eu quero falar com vocês sobre 3 assuntos, basicamente, tá? Eu até anotei aqui. O meia Guilherme Marques, que deu uma entrevista, concedeu uma entrevista pro Jorge de Cola e trouxe algumas informações bem interessantes sobre o futuro dele, o que ele pretende da vida dele. É um meia que está despertando o interesse do Inter. Eu quero falar sobre o Renzo Lopes, um uruguaio também, que de 28 anos, que tem feito muitos gols no futebol argentino, que também está na mira do Internacional. E quero falar com você sobre um bastidor do Yuri Alberto junto ao Corinthians e o que o Inter pensa de tudo isso aí. Mas antes eu quero te convidar para tu entrar em KTO.com, usar o meu cupom Ernst e ganhar 20% de free bet e aí aproveitar aí agora esse ano novo aí que pode botar muito dinheiro no bolso com a KTO. Botar uns pilinha, né? Sempre é bom. KTO pagando o churrasco no final de semana, sempre nos jogos aí estaduais, agora tem os jogos das ligas europeias, enfim, pagando o churrasco no final de semana já fica massa pra caramba. Vamos lá. Vamos falar primeiro do Yuri Alberto, tá? Porque é o seguinte, o Yuri, ele tá para ser vendido pelo Zenit pro Corinthians, mas o Zenit não quer vender ele. O Corinthians que quer exercer lá a opção de compra no contrato de empréstimo e tal. Só que o Corinthians não tem os 25 milhões que o Zenit, por exemplo, pagou pro Inter, né? Então, óbvio que o Zenit ia querer, no mínimo, recuperar o valor investido no Colorado. Só que o Corinthians aporta com um valor menor e quer dar jogadores para o Zenit. Essa é a notícia que vem lá de São Paulo. A grande questão é que o Inter fica de olho nisso porque tem 10%. Até aí não é novidade, né? Até aí não é novidade. A gente já tinha falado sobre isso até num conteúdo dessa sexta-feira aqui no canal. Só que o Inter, nos bastidores, o Inter seca essa negociação. O Inter seca muito essa negociação por conta justamente desses 10%. O Inter quer que o Yuri volte, o Inter torce para que o Yuri volte para a Rússia, jogue pelo Zenit, nem que seja mais meia temporada, alguma coisa assim, e aí seja vendido. Então saia da Rússia por alguma venda. Vamos supor que, olha só, o Corinthians quer dar 10 milhões agora, o Inter tem direito a 10%, né? Seria 1 milhão de euros. Tá? Se o Inter, por exemplo... Se o Yuri volta para o Zenit, o Zenit vende ele pelo mínimo que pagou para o Internacional, só para rever o investimento, já dá 25 milhões de euros, tá? 2 milhões e meio de euros para o Internacional, por conta dos 10% que ainda tem de venda futura. Ou seja, por isso que o Inter torce para que ele volte para a Rússia e também, obviamente, né, para pegar e dar uma desequilibrada técnica no Corinthians, né, que vai ser um grande rival aí na Libertadores, agora também ao longo de 2023. Então essa é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Os emissários do Zenit estão aqui no Brasil, né, para conversar com o Corinthians, para convencer, inclusive, o Yuri a voltar para a Rússia. Vai dar muita água embaixo dessa ponte ainda e a gente vai ficar de olho aqui tanto no canal quanto no Vozes, tá? Fique esperto. Eu quero falar com vocês também sobre o Renzo Lopes, tá? Um uruguaio, 28 anos, ele é atacante, estava jogando no Central Córdoba da Argentina e tinha feito agora nessa temporada 19 gols em 31 jogos, tá? Se especula no Uruguai que o Inter está interessado nesse jogador, porque esse jogador vai ficar livre do mercado, ele já rescindiu o contrato com o Central Córdoba e aí pode assinar com qualquer clube, tá? A gente tem alguns bastidores de que o Inter está em cima e está tentando convencer esse jogador a não ir para o futebol árabe.
porque um dos destinos possíveis seria, sim, o futebol árabe. Tá? Até os amigos da Revista Colorada conseguiram confirmar com o próprio dirigente do Central Córdoba. Então, as informações elas batem tanto lá da Argentina quanto aqui do Brasil. Tá? O Inter tenta, obviamente, convencer, provavelmente com salário, provavelmente com um bom contrato, com alguma perspectiva também de Libertadores, né? Falando de Libertadores, falando de Campeonato Brasileiro e tudo mais que o Inter está disputando agora em 2023. Então, esse é um jogador que a gente tem que ficar observando, porque daqui a pouco, assim, se vocês lembrarem aí, o Lucas Romero também estava fechado com o Inter, né? E assim, acabou indo lá para o México. Então, enquanto não... O Lucas Colar falou ontem no programa, né, Entre Vozes, né? Enquanto não botar a camisa lá do time dos Emirados Árabes, lá, enquanto o futebol árabe não anunciar, ainda dá para ter esperança de ter esse jogador. Esse jogador é muito bom, um jogador veloz, é um jogador muito habilidoso, no chute de longa distância também. Tá? Então vale a pena a gente ficar de olho nesse jogador, o Renzo Lopes. E por último, o Guilherme Marques. Tá? O Guilherme Marques é um meia atacante de 31 anos que está jogando no Guangzhou City da China. Tá? E aí tem algumas particularidades. Esse, assim, já está no noticiário, né? Ele é um cara que é um jogador que fez basicamente a carreira dele toda fora do Brasil. Muito semelhante ao Wanderson, muito semelhante ao Pedro Henrique, por exemplo, tá? Só que ele já jogou, por exemplo, em Portugal, na Turquia, na Itália, na Polônia e basicamente agora na China. Ele quer sair de lá, ele quer voltar ao Brasil por conta da nova pandemia que se diz que vai acontecer na China e todos esses problemas que a China já tem, vamos dizer assim, sofrido novamente, né? Com essas questões sanitárias. Então ele quer sair de lá e quer voltar para o Brasil. Nesse sentido, o Jorge Nicola conversou com ele no canal dele no YouTube, depois eu boto aqui em cima para vocês darem uma olhada na entrevista como um todo, e ele explica, né, que fica muito feliz e tal, que tenha times do Brasil agora que estejam vendo o que ele já fez fora do país e tal, e ali tem uma questão primordial, né? Ele fala do Inter, fala que é um grande clube, ele conhece o Inter e tal, só que daí ele diz o seguinte: eu hoje estou jogando como um meia aberto, né, quase como ponta, então vamos dizer, ali na área do Maurício, né? Como a gente já tinha especulado. Mas aí ele chegou aí e disse o seguinte: mas eu também consigo fazer. Eu sou 8, eu consigo ser 10 também. Então eu jogo com 10 por trás do atacante e consigo ser 8 na saída de bola junto do volante. Ou seja, aí a gente já tinha feito mais ou menos um esforço de um raciocínio aqui, né, esses dias, de que se o Inter está procurando meia, está procurando já para suprir a saída do Maurício. Se o Inter está procurando volante, é porque está pensando já também em suprir uma eventual saída do Johnny. Então, quando a gente olha essa questão de que ele pode jogar de 8 também, e o Edenilson recém foi anunciado pelo Galo, a gente começa a entender mais ou menos a cabeça do Inter, da direção do Inter, da comissão de futebol e, obviamente, da central de prospecção, né, do Capa. Então a gente também tem que ficar de olho nessa questão aí. Tem outros clubes do Brasil que parece que também estão interessados nele, como Corinthians e Santos. Então a gente tem que ficar de olho aí o que vai acontecer com este Guilherme Marques, meia atacante de 31 anos que está lá na China, beleza? Cara, se tu chegou até aqui, eu vou te agradecer demais e toda essa parceria que a gente está fazendo junto aí. A gente está com quase 19 mil inscritos e o nosso objetivo é chegar lá em fevereiro 16, meu aniversário, 1 ano aqui do canal. Aí, meu amigo, a ideia é chegar em 20 mil inscritos, beleza? Me ajuda? Faz o seguinte, compartilha para o maior número de colorados esse conteúdo e vem junto porque tá muito bacana essa nossa interatividade aqui. Valeu? Um forte abraço! Tchau!